Como restaurador de obras históricas, sempre busquei significados ocultos nas estruturas antigas que cruzam meu caminho. Durante uma viagem ao interior do Brasil, uma igreja colonial abandonada no alto de um morro chamou minha atenção. Era conhecida como a Igreja das Almas Esquecidas, um lugar evitado pelos moradores locais devido a histórias de desaparecimentos e eventos inexplicáveis. Decidi ignorar os avisos e explorei o local. A fachada estava tomada por raízes de árvores e musgo. Ao entrar, a atmosfera era opressiva. O ar parecia denso, como se carregasse memórias antigas. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava padrões irregulares nas paredes. No altar, uma cruz de madeira em estado de deterioração dominava o espaço. Mas foi algo atrás dela que chamou minha atenção. Uma porta de madeira escura, parcialmente escondida. Me aproximei e percebi inscrições gravadas na porta, quase apagadas pelo tempo. Não consegui decifrá-las, mas a sensação de estar sendo observado ficou evidente. Ao lado da porta, encontrei um caderno de couro com páginas desgastadas. Ele estava escrito em português arcaico, mas uma frase em latim se destacou: "Aqueles que perturbarem o descanso serão levados." De volta à porta, percebi marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Um som distante ecoou pela igreja, como um suspiro longo e abafado. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Convencido de que precisava entender mais, abri a porta com esforço. Ela rangia, como se resistisse ao movimento. Atrás dela, havia uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. Uma corrente de ar gelado subiu, trazendo consigo um cheiro metálico e um frio que parecia atingir meus ossos. Peguei uma lanterna e desci, cada degrau ecoando pelo espaço. No final da escada, encontrei uma sala circular com paredes cobertas de símbolos religiosos e velas apagadas dispostas em um padrão. No centro, uma pequena urna de pedra com o símbolo de uma cruz invertida. Ao me aproximar, ouvi um som fraco de vozes sussurrando. Era difícil distinguir as palavras, mas parecia um pedido de ajuda, ou um aviso. Minha curiosidade me venceu. Toquei na urna, e a sala inteira pareceu pulsar. As velas ao redor se acenderam sozinhas, e o sussurro virou um grito. Olhei para trás e vi uma figura encapuzada emergir da sombra, seus olhos brilhando como brasas. Antes que pudesse reagir, ela apontou para mim e a sala começou a se encher de sombras humanoides, todas movendo-se em minha direção. Corri para a escadaria, mas os degraus pareciam nunca terminar. As figuras me seguiam, seus movimentos rápidos e irregulares, como se estivessem distorcendo o espaço. Quando finalmente alcancei a porta da igreja, empurrei-a com força e saí para a luz do dia. Mas ao olhar para trás, vi os olhos brilhantes da figura encapuzada na escuridão, observando-me. Desde aquele dia, o sussurro não me deixou. Às vezes, ouço passos atrás de mim, mesmo estando sozinho. E à noite, vejo sombras se movendo no canto do quarto. Tenho medo de que o que estava preso naquela igreja tenha me seguido, ou que eu tenha me tornado parte daquilo que deveria permanecer esquecido. Como historiador, sempre fui fascinado por igrejas antigas e suas histórias. Durante uma viagem ao interior do Brasil, ouvi falar de uma capela isolada chamada Capela do Lamento. Diziam que ninguém a frequentava há décadas e que os sinos tocavam sozinhos durante as noites de tempestade. Claro que, movido pela curiosidade, decidi visitá-la. A capela ficava em uma área rural, cercada por um denso matagal. A estrada de terra era estreita e sinuosa, e o som dos pneus do carro parecia abafado pela quietude que tomava conta do lugar. Ao chegar, a primeira coisa que notei foi o sino na torre, balançando levemente mesmo sem vento. A estrutura da capela estava parcialmente destruída,
com o telhado desabado em algumas partes e as paredes cobertas de musgo. Assim que entrei, um frio percorreu minha espinha. O ar era pesado e o cheiro de umidade misturado com cera de vela velha dominava o ambiente. Os bancos de madeira estavam caídos em ângulos estranhos, como se tivessem sido derrubados por uma força violenta. No altar, uma Bíblia antiga repousava aberta, com as páginas amareladas e rasgadas. O detalhe que mais me chamou a atenção era que as páginas estavam molhadas, como se tivessem sido banhadas em lágrimas. Enquanto explorava, um som ecoou pela capela. Era o sino, tocando suavemente, mas o estranho é que o som parecia vir de dentro do prédio e não da torre. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ao passar pelo altar, percebi uma porta lateral parcialmente escondida atrás de um tecido desgastado. Algo sobre ela parecia fora de lugar. A madeira estava mais escura e desgastada do que o restante da capela, como se tivesse sido usada incontáveis vezes. Empurrei a porta com cuidado e encontrei uma escadaria que descia em espiral. O ar ali era ainda mais denso, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som ocasional de pingos de água caindo em algum lugar. Enquanto descia, as paredes começaram a mudar. Antes lisas, agora exibiam inscrições estranhas, como se tivessem sido feitas com pressa por alguém desesperado. Algumas palavras eram legíveis: perdão, culpa, eles nos veem. Cheguei a uma sala pequena e circular no subsolo. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas presas a ela. O chão estava coberto de velas apagadas e símbolos religiosos. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Quando dei um passo à frente, o som do sino começou novamente, desta vez muito mais alto, como se estivesse dentro da minha cabeça. De repente, ouvi um som de passos vindos da escada. Meu coração disparou. Olhei para cima, mas a escuridão era completa. Peguei meu celular e acendi a lanterna, apontando para o topo da escada. Por um breve momento, vi algo que me fez congelar. Uma figura encapuzada estava parada, imóvel, me observando. Seus olhos brilhavam em um tom pálido, como luz de velas. Corri para o outro lado da sala, mas não havia saída. A figura desceu lentamente, e enquanto ela se aproximava, o som do sino ficava mais alto, quase ensurdecedor. As paredes começaram a tremer, e as velas no chão acenderam sozinhas, criando sombras que dançavam de forma errática. "Você veio se confessar?" perguntou uma voz baixa e arrastada, mas não vinha da figura. Parecia vir de todos os lados, como se a própria sala estivesse falando comigo. A figura parou a poucos metros de mim, e eu finalmente consegui ver seu rosto. Ou melhor, o vazio onde o rosto deveria estar. Era liso, sem olhos, boca ou nariz. Mas de alguma forma, eu sentia que aquilo estava sorrindo. De repente, as correntes na cadeira começaram a se mover, como se algo invisível estivesse tentando se libertar. A figura encapuzada levantou uma mão magra e apontou para a cadeira. "Sente-se", ordenou a voz. Meu corpo ficou paralisado. As paredes da sala começaram a se fechar, e o som do sino agora parecia dentro do meu peito, pulsando no mesmo ritmo do meu coração. Reuni toda a coragem que tinha e corri na direção da escada, empurrando a figura no caminho. Mas ela não caiu. Em vez disso, dissolveu-se em uma sombra que se espalhou pelas paredes. Subi os degraus o mais rápido que pude, enquanto o som do sino continuava e vozes sussurravam em uma língua que eu não entendia. Quando alcancei o salão principal da capela, as portas estavam fechadas, e os bancos que antes estavam caídos, agora estavam alinhados, como se esperando por uma congregação. Atrás de mim, o som de passos ecoava novamente. Eu sabia que a figura estava me seguindo. Empurrei a porta com toda a força, e ela finalmente cedeu. Corri para o carro e entrei, ligando o motor e acelerando pela estrada de terra sem olhar para trás. Mas mesmo depois de deixar a capela para trás, o som do sino continuava, baixo,
mas constante, como se tivesse ficado preso dentro de mim. Desde aquele dia, o som não desaparece. Às vezes, à noite, ouço passos ao lado da minha cama e sombras parecem se mover no canto dos meus olhos. E o pior de tudo, em meus sonhos, sempre vejo a figura encapuzada, apontando para uma cadeira vazia. E a cada sonho, a voz ecoa novamente: "Você veio se confessar?" Durante anos, ouvi rumores sobre a Capela dos Perdidos, uma pequena igreja construída no século XVIII, situada em uma área isolada no interior de Minas Gerais. Moradores locais diziam que a capela era amaldiçoada e qualquer um que passasse por ali à noite ouvisse sons estranhos e visse luzes dentro do edifício. Muitos juravam que os sinos tocavam, mesmo depois de terem sido removidos há décadas. Meu interesse foi despertado não apenas pelas lendas, mas também pela arquitetura colonial, que, segundo fotos antigas, permanecia intacta. Eu estava escrevendo um livro sobre igrejas abandonadas no Brasil e decidi que essa capela seria meu próximo destino. Preparei minha câmera, lanterna e bloco de notas e iniciei a viagem. A estrada que levava à capela era estreita e irregular, cercada por árvores que formavam um túnel natural. A atmosfera era pesada e o silêncio parecia ainda mais perturbador à medida que eu me aproximava. Quando estacionei o carro ao lado de uma cerca de madeira em ruínas, a visão da capela me fez hesitar. O prédio era menor do que eu imaginava, com paredes de pedra cobertas de musgo e uma torre inclinada. O que mais me chamou a atenção foi a ausência de portas e janelas, como se o lugar tivesse sido selado. Ao me aproximar, percebi que, mesmo com o estado de abandono, a capela emanava uma estranha energia. O ar parecia vibrar levemente, e eu podia jurar que ouvia um murmúrio distante, quase imperceptível, vindo de dentro. Decidi ignorar meu desconforto e começar a explorar. Uma abertura no lado esquerdo da capela parecia ter sido feita por alguém que tentava entrar à força. Passei por ali e me vi dentro de um espaço que parecia estar congelado no tempo. Os bancos estavam alinhados perfeitamente, mas cobertos de poeira. O altar principal tinha uma grande cruz de madeira que parecia prestes a desabar. O chão estava repleto de velas quebradas e papéis amarelados espalhados. Enquanto examinava os papéis, percebi que eram páginas de um livro de orações, mas as palavras estavam riscadas, como se alguém tivesse tentado apagar o conteúdo original. Em vez disso, frases desconexas e perturbadoras haviam sido escritas à mão. Eles não nos deixaram partir. A luz não nos alcança, e o som é o chamado. De repente senti um vento gelado passar por mim, o que seria impossível, considerando que o lugar não tinha janelas abertas. O vento carregava um cheiro metálico, quase como sangue oxidado. Foi então que ouvi o primeiro som, um sino. Não era alto, mas soava distante e melancólico. Minha respiração ficou irregular enquanto olhava ao redor, tentando localizar a origem. Me aproximei do altar e algo me chamou a atenção. Uma porta oculta atrás da cruz. Ela estava entreaberta, revelando uma escada estreita que descia para um porão. O som do sino ficou mais forte, como se estivesse vindo de baixo. Apesar do pânico crescente, minha curiosidade venceu. Peguei a lanterna e comecei a descer. A escada parecia interminável e a escuridão ao meu redor parecia engolir a luz da lanterna. Finalmente, cheguei a um corredor estreito, com paredes de pedra frias e úmidas. No final, uma sala redonda iluminada por velas acesas em pequenos nichos nas paredes. No centro da sala havia um círculo feito de cinzas, com marcas estranhas e símbolos que eu não reconhecia. De repente, senti um calafrio ainda mais intenso. Uma figura estava parada no canto da sala. Era alta e encapuzada, com as mãos cruzadas sobre o peito. Não podia ver o rosto, mas senti que estava sendo observado.
Antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ouvi um sussurro. Por que você desceu? A figura começou a se mover, não andando, mas deslizando pelo chão em minha direção. Suas mãos eram esqueléticas e seus dedos pareciam se esticar à medida que se aproximava. O sino voltou a soar, agora ensurdecedor, como se estivesse dentro da minha cabeça. Fugi para a escada, subindo com todas as forças, mas o som do sino parecia me seguir, junto com o eco dos passos que não eram meus. Quando cheguei ao salão principal da capela, percebi que algo havia mudado. Os bancos, antes cobertos de poeira, estavam limpos. Velas acesas iluminavam o altar, e as paredes agora tinham espelhos que refletiam algo estranho. Não mostravam meu reflexo, mas a figura encapuzada, parada no centro da sala. O sino soou novamente, e dessa vez os espelhos começaram a rachar, emitindo um som estridente. Corri para a abertura por onde havia entrado, mas ela não estava mais lá. As paredes pareciam se fechar lentamente, como se quisessem me prender. Desesperado, gritei, mas minha voz foi engolida pelo som do sino. De repente, tudo ficou silencioso. O sino parou e o ar ficou pesado como chumbo. Olhei para trás e vi a figura encapuzada de pé no altar, apontando para mim. Você ouviu o chamado? Disse uma voz, que agora parecia vir de todos os cantos da capela. Então, as velas se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Senti algo frio e pegajoso tocar meu braço, e foi o suficiente para que eu desmaiasse. Acordei no carro, com o motor desligado e o céu já clareando. Não me lembro como saí de lá, mas o que nunca esquecerei é o som do sino, que ainda ecoa em minha mente. Desde aquele dia, sempre que estou sozinho, ouço o som distante, como se me chamasse de volta. Pior do que isso, é a sensação de que algo me seguiu. No canto dos olhos, vejo uma sombra encapuzada, e à noite, sinto o cheiro metálico do vento que uma vez soprou naquela capela. Algo ficou comigo, ou talvez eu tenha trazido algo de lá, e o som do sino nunca para, nunca.